Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem que são os pobres de espírito? Em Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 3. É bem verdade que tem duas linhas de interpretação. Os pobres de espírito também representam os pobres, a qual a gente vê quando João Batista estava preso. Ele envia seus discípulos para perguntar para Cristo se ele era o Messias ou deveria esperar outro. A fé de João Batista estava passando por um momento de crise, e naquele exato momento Jesus ele vai curar pessoas paralíticas, vai abrir a visão dos cegos, os mudos vão falar, e ele vai anunciar o Evangelho. Ele dá a resposta para os discípulos de João Batista dizendo: volta, João diz que tudo aquilo que vocês estão vendo, os cegos estão enxergando, os mudos estão falando, os paralíticos estão andando, e aos pobres está sendo anunciado as boas novas. Então os pobres de espírito também representa, também se aplica para os pobres, a qual Jesus Cristo veio para fazer os pobres ricos na fé, como diz o apóstolo Tiago, através do Evangelho. Mas sob a outra linha de interpretação, os pobres de espírito representa aqueles que reconhecem a necessidade de um Senhor, a necessidade de um Salvador. Os pobres de espírito que reconhecem que são miseráveis de espírito, assim necessitando de um Senhor, de um Salvador. Então os pobres de espírito também representa aqueles que reconhecem dentro de si que necessita de um Salvador, que necessita de um Senhor. E Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles pertence o reino dos céus. Os que reconhecem que precisa de um Salvador, os que reconhecem que precisa de um Senhor. E esse Senhor, esse Salvador, é o Senhor Jesus Cristo, o único caminho que nos leva até o céu. Bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que reconhecem que necessitam do Senhor Jesus, que nos torna rico em espírito através da sua graça, através do seu Santo Espírito. Que Deus te abençoe.